Chicais, bancais, rei das almas, vastulords, etc. Bleach já deixou uma imagem marcada na comunidade otaku de uma forma tão forte que é impossível não pensar em Bleach da forma que nós já estamos acostumados hoje. Mas para quem não sabe, Bleach não foi aceito pela Toei na sua primeira tentativa de publicação, e tem até mesmo uma história popular na internet de que o Kubo só não desistiu de publicar Bleach porque o Toriyama em pessoa falou para ele não desistir de escrever o seu mangá. Descansa em paz, Toriyama Sensei. E uma das coisas que muitas pessoas não sabem é que Bleach tinha uma história muito diferente nas suas versões iniciais antes de ser aprovado pela Shonen Jump. Mas não se preocupe, se você tinha a intenção de saber como era a primeira versão de Bleach, que foi rejeitada pela Jump, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal. Eu sou o Sábio Green e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Já dá para começar a ver as diferenças do piloto de Bleach para o que ele se tornou na versão original, já no começo desse capítulo, porque enquanto no mangá original o Ichigo começa vendo fantasmas, aqui ele já começa trabalhando como Shinigami. E uma coisa bem curiosa é que nessa época o Ichigo entregava tickets de passagem para a Soul Society para as almas que ele tinha que guiar para o pós-vida, conceito que foi abandonado na versão definitiva de Bleach e apresentou o Console, que consiste em um ritual onde o Shinigami carimba os espíritos do tipo Plus com a bainha das suas Zanpakuto, dessa forma mandando seus espíritos para a Sociedade das Almas. Inclusive, a forma como o Ichigo se conheceu com a Rukia é bem diferente também, porque enquanto no mangá canônico a Rukia se encontra com o Ichigo atendendo o chamado da Sociedade das Almas na casa dele, aqui ela aparece batendo nas almas que estavam acumuladas nas costas do nosso Ichigo, antes dele ficar preocupado com aqueles fantasmas ao ver a espada da Rukia ser levantada na direção dos outros fantasmas, e consequentemente bater na Rukia pensando estar protegendo o pobre fantasma. Mas diferente do que aconteceu no mangá definitivo, a One Shot não mostra muito do que aconteceu na luta da Rukia com Hollow, porque segundo o próprio Ichigo, a memória dele terminava ali, e a próxima coisa que ele lembrava era que a Rukia tinha encolhido. Provavelmente era um plot que o Kubo queria trabalhar, sobre porque eles não lembravam do que aconteceu naquele dia. Como não ironicamente, ele trabalhou no capítulo 0 de Bleach que a maioria das pessoas não sabe que existe. Ou ele só quis comprimir a história para colocar toda a informação inicial do verso de Bleach nessas 40 páginas. E por isso, resolveu cortar a informação desnecessária e ir direto para o que interessava. Que no caso, era o fanservice da Rukia tomando banho na xícara de leite quente do Ichigo, e isso ficou muito suspeito na hora de falar por sinal. Outra diferença é que aqui a Rukia deixou bem claro que só precisava que o Ichigo trabalhasse como Shinigami, substituto por 7 dias e 7 noites. Ou era isso que o Ichigo pensava antes de a Rukia falar no 7º dia que seu poder não retornou e ia continuar precisando do serviço do Ichigo como Shinigami substituto? Mas as coisas começaram a ficar mais interessantes quando ele recebe uma chamada da Soul Society mandando ele recolher a alma da Orihime. Isso mesmo, my friends, a Orihime morria! Na one shot original de Bleach, a Orihime morria! Mas podem parar de comemorar aí, Ichirukias! Porque logo nós percebemos que desde essa época, o Kubo já tinha a intenção de fazer o Ichigo e a Orihime ficarem juntos. Dá pra ver nos rostos deles que, ao menos na época da one shot, ele tinha a intenção de deixar bem mais claro que o Ichigo gostava da Orihime, só ver as expressões dele falando com ela. Além disso, a família do Ichigo tem bem menos foco aqui. A única informação sobre eles é que 3 anos antes, eles tomaram de conta do funeral do pai da Orihime. Pois é, ao invés de uma família de médicos trabalhando no hospital regional dentro de casa, aqui a família do Ichigo trabalhava como um necrotério. Top 10 mudanças mais sinistras que você poderia esperar. E você não entendeu errado. Aqui, quem morreu não foi o irmão da Orihime, e sim o pai dela. Mas voltando aqui para a história da One Shot, enquanto o Ichigo ia na direção da alma da penada da Orihime, a Rukia zoava o fato de o Ichigo e a Rukia se amarem. Enquanto isso, a alma da Orihime tentava voltar para seu corpo, lamentando o fato de ter caído da escada do santuário, porque ela desejava fazer o seu melhor amanhã para o Ichigo, quando ele de repente chega, declarando seu amor para a Orihime. Não, pera, é a Rukia Anã falando isso de dentro do bolso do Ichigo? Tem como não? Rukia é a fã número 1 de Ichihime, mas antes que a Rukia terminasse de adiantar o nascimento do Kazuo, o Ichigo esmagou ela no seu bolso, fazendo a Rukia apagar. E como eu deixei bem claro aqui para vocês, a Orihime morre aqui, e isso fica bem claro quando o Ichigo corta a corrente que mantinha a ligação da alma dela com o corpo e entregar um ticket para ela entrar no outro mundo, pois ele tinha que garantir que ela não fosse atacada pelos Hollows. E foi exatamente por isso que o pai da Orihime veio buscar a sua filha para levá-la para a Soul Society, pois assim que ele ouviu que ela tinha morrido, ele correu para mostrar o caminho para sua filha. Por isso, o Ichigo se despede da Orihime para poder ir embora,
dizendo que ela vai poder passar a eternidade com a sua família no outro mundo. Mas antes de se separar do Ichigo pela eternidade, a Orihime tentou se despedir dele e declarar o seu amor, mas foi impedida pelo seu pai porque agora ela estava morta e o Ichigo vivo, e isso só traria dor para os dois, só resultando no tapinha do Ichigo no ombro da Orihime enquanto ele via os dois voarem em direção à Soul Society. Ichigo, seu idiota! O que você está pensando? O que foi, Alto? Vira a página do mangá e acorda a Rukia! Assim, depois de recuperar do golpe do Ichigo, a Rukia suou frio quando não viu a Orihime na sua frente, apenas para gritar de desespero quando ele falou que o pai dela veio buscá-la, porque o pai da Orihime era, na verdade, um Hollow. E enquanto os dois voavam pela cidade, o pai da Orihime pediu o bilhete da Soul Society que o Ichigo deu para ela, e o rasgou na frente da Orihime antes de sair do seu disfarce e se revelar como um Hollow que não permitiria que a sua filha fosse para o outro mundo, e agora eles ficariam juntos para sempre. Mas para a sorte da Orihime, o Ichigo chegou a tempo de impedir o Hollow de a golpear. E aqui a Rukia dá uma informação que não foi continuada no mangá canônico, que é o fato de os Hollows poderem transformar outras almas em Hollows ao invés de devorá-los. Mas uma vez que você vira um Hollow, você não podia mais reencarnar, porque aqui os Hollows não são purificados pelas Zanpakutos e sim destruídos. E como nenhum Shinigami veio buscar a alma do pai da Orihime, ele acabou virando um Hollow, e a única coisa que trazia paz a ele era o fato de a Orihime continuar rezando no seu altar todos os dias. Coisa que acabou quando o Ichigo Kurosaki a tirou dele, pois cada vez mais ela passou a rezar menos depois que ela entrou para o colégio e conheceu o Ichigo. Embora ele esquecesse que o Ichigo tinha tentado falar para Orihime que ele se sente solitário, antes mesmo de ter os poderes de Shinigami, quando seu único poder era ver fantasmas. Mas como a Orihime não entendeu isso pelo fato de ela não poder ver fantasmas como o Ichigo, a solidão do espírito do pai dela aumentou, tanto que ele decidiu matar a própria filha. Orihime não tinha caído da escada do santuário, e sim foi empurrada pelo próprio pai. E nas palavras do Ichigo, ele sabia que ele era um espírito solitário. Por isso ele veio quando soube que Orihime morreu, porque ele queria ver ela indo sem chorar. Se ele chorasse por ela, a Inoue continuaria com uma ligação a esse mundo, e ele não queria incomodá-los quando eles estavam prestes a ter um momento de qualidade como pai e filha juntos. Mas agora que ele sabia que ele tinha matado sua própria filha, ele estava com uma ira estupenda, pois ele foi um monstro ao pensar que era o único solitário. Pois não são só os mortos que ficam solitários, mas os vivos também. E o único motivo do porquê o Ichigo não matou ele foi porque ele estava usando a alma da Orihime como refém, quando ela própria segurou a Zanpakuto do Ichigo e atravessou o corpo do seu pai através do seu próprio corpo, destruindo assim a alma do seu pai. E antes de ele sumir, ela se despediu do seu pai falando que nunca quis deixar ele só. E antes da Rukia levar a Orihime para a Soul Society, sim, ela cresceu do nada, não faz sentido mesmo não. Ou isso é um furo de roteiro, ou a Rukia mentiu quando falou que o poder dela não ia voltar em 7 dias. Um dos dois. Mas a Orihime tenta desmentir a própria declaração de amor na frente do Ichigo, antes dos dois se despedirem, dizendo que querem se reencontrar na próxima reencarnação. E a One Shot termina com o Ichigo indo embora enquanto a Rukia fala que não pode mais voltar para a Soul Society porque foi banida por mau comportamento. Então a alma da Orihime ia poder continuar aqui na Terra com o Ichigo por mais bastante tempo, se o piloto não tivesse sido cancelado. Mas enfim, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, prefere o piloto ou prefere o mangá de Bleach como ele foi aprovado no final? Eu até brinco com os meus amigos que o Kubo é aclamado, né? As pessoas falam mal do Kubo, que ele não trabalhava romance, mas quando ele tentou trabalhar romance, Bleach foi cancelado. Eu sou o Sábio Green e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.